Agora imagina o professor Roger Machado fazendo a preleção para hoje, ó. Vocês vão ter que marcar Plata, Luiz Araújo, Samuel Lira e tem o Pedro na frente. E ele acaba a preleção falando boa sorte. Boa sorte. Vamos que vamos. Pra você. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos acompanhar as últimas notícias, as últimas novidades sobre o Mengão que enfrentará o Internacional, né, pela Libertadores. O Flamengo ali vai em busca da classificação, o primeiro jogo no Maraca e o segundo lá no Beira-Rio. A imprensa trouxe a escalação do Flamengo, que esperar também palpitaram. E é isso que vamos ver a partir de agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E o link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Comando do ataque, Wesley e Ricardo Matias. Segundo Rafael Prats, Ricardo Matias é o escurinho dos tempos modernos. Eu adorei essa, adorei. Com a diferença de que o Ricardo Matias deve sair titular, porque o escurinho era o cara que entrava... Ô Lelê, ô Lalá, escurinho, secreta, vem aí, né? o bicho vai pegar. Entrava e fazia. Eu tava olhando essa escalação do Inter e eu dei as notas para Bragantino e Inter, né? O Internacional ganhou de 3-1. Você deu as notas do Inter. Dei as notas dos dois times. Os dois Que times. nota você deu para o garoto? Essa era a minha pergunta. Dei 8. Eu não costumo dar 8, não. 8, 10 para Deus, 9 para o Pelé, 8 para os mortais. Ele fez os gols, um momento bom, mas mais do que o garoto, eu estava olhando os outros nomes para quem eu dei boas notas. Alan Patrick, Tabata, Wesley, que teve assistência também. Bernabé. É que o momento do Bernabé é bem delicado, né? Fora de campo também. Vamos ser honestos, né? Ele tá vivendo essa questão de ameaças, até se pronunciou que... Né? É, exatamente. Então, e é um jogador que a gente sabe que pode entregar. Ano passado foi bola de prata aqui na ESPN. É um bom lateral, mas vive esse impasse, esse drama fora de campo. Vai ter que separar aí o joio do trigo para conseguir... Pô, contra o Flamengo ele vai ter trabalho ali, né? Johnny, então, diga lá, Abel. O que esperar desse jogo? O Flamengo é um time que gosta de ficar com a bola. Sim. E jogar, né? Jogar. Terá pela frente o Internacional, que é um time também de muita qualidade técnica. Sim. O que você imagina? Uma coisa que eu imagino, eu sei que você compartilha comigo, já que foi dito no bloco anterior. Imagino gols. Gols. Não acho que vai ser um jogo como analisaremos aqui São Paulo e Atlético Nacional e outros jogos aí da Libertadores que acabaram sem gols. Esse jogo eu imagino que seja um jogo mais emocionante. Flamengo, obviamente, contando com o fator casa, que você tanto adora, está um pouco na frente, não apenas pelo fator casa. Eu acho o time do Flamengo, no papel, superior, mas o Flamengo na Libertadores ainda não apresentou um futebol notável. Eu estava no Maracanã, inclusive Flamengo perdeu, e Deportivo já que Táchira. você citou o fator casa, Central Córdoba, né? ele perdeu do Central Córdoba. E na Copa do Brasil ele perdeu do Galo no Maracanã. Perdeu do Galo e... ganhou lá, né? No jogo que ele se classifica contra o Deportivo Táchira, foi um drama. O Flamengo jogou muito mal, consegue um gol no segundo tempo com o Léo Pereira ali de cabeça, mas o Rossi também salva o time ali no finalzinho. O Flamengo ainda não estreou, para falar a verdade, nessa Libertadores. Precisa ter aquela partida que chancele o favoritismo que a gente tanto acredita ao Mengão. E contra o Internacional, que é um time também que tem uma camisa pesadíssima na Libertadores, né? A gente falou da camisa do São Paulo, o Inter, querendo ou não, já foi carrasco do São Paulo algumas vezes na Libertadores. É um time forte, que vem aí com o menino embalado. E assim, pô, você tem o Ricardo Matias voando, você tem um Pedro querendo desencantar, falando dos noves. Mas ainda é um momento de pressão pro Roger Machado, não é? Muito. Esse jogo contra o Bragantino que o professor citou foi um alívio, né? Fora de casa, ganhar de 3-1 ali. Muito impressionado. Não sei não, viu, professor? Um revés ali contra o Bragantino. O Inter correu riscos daquele jogo. A gente estava falando da possibilidade remota de um 0-0. O último Flamengo e Inter no Maracanã não foi um 0-0? Foi no Aquele Brasileirão. que o Roger recua o volante para fazer os três zagueiros. Foi a primeira rodada do Brasileirão. E foi um bom jogo. Eu acho... Tanto é verdade que foi a primeira rodada, só para lembrar, que eles vão jogar três seguidas agora. Exatamente. Porque terminou o primeiro turno, a 20ª rodada é o fim de semana. Então eles vão jogar hoje, vão jogar no final de semana e no final de semana é no Beira-Rio. Então vão ser 2 jogos seguidos no Beira-Rio. Exatamente. Pelo Brasileiro fim de semana e semana que vem pela Libertadores, certo? E eu te digo que, até por essa pressão que
continua, mais amenizada pela vitória contra o Braga, eu acho que o Roger não é muito do gosto dele, mas a necessidade hoje, o Roger eu acho que hoje assinaria o 0-0. Ah, pô. Se o Inter sai com 0-0 do Maracanã, ele sai feliz. Qualquer time sairia, vamos falar a verdade, né? Pensando em jogo de ida no Maracanã. Se você obter um 0-0 contra esse Flamengo, E é um todo mundo confronto muito assinaria. parelho, inclusive em termos caramba. de qualidade, de possibilidades. O Inter sairia feliz com esse 0-0. O que você imagina para esse confronto ou para o jogo de hoje, Eugênio? Eu imagino isso que o professor colocou, lembrando o jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que não abre mão do seu estilo, da sua maneira de jogar, de marcar lá na frente, de recuperar a bola no campo de ataque, de pressionar o adversário com e sem a bola o tempo todo. Não foi 0-0 ele- a primeira rodada. Laura Luzi, colorada Laura Luzi, me lembra. 1-1. Foi 1-1, foi um empate. Lado, é. Um beijo pra Laura, É, nossa o parceira. Inter sai na frente e o Flamengo empata, né? Exatamente. Laurinha do Gigantão? Laurinha do Gigantão. Um beijo para Grande comentarista. É isso aí. Então, como eu dizia, o Flamengo não abre mão desse estilo. E o Inter negocia o seu estilo, dependendo do adversário. Sim. Então, a negociação acho que vai ser muito em cima disso. De estar esperando um pouco mais, sem abrir mão de jogar. Não vai abrir mão de jogar. Apostando mais em contra-ataque, o Inter, será? Para sair na boa, para explorar as costas da defesa do Flamengo, que é uma defesa que joga em linha alta. O Flamengo sofre muito poucas finalizações e muito poucos gols. Mas em mata-mata, Abel, você não gosta do que eu vou falar, já falei isso aqui mais uma vez, o cara pode empatar as duas e ganhar nos pênaltis. Então, não acho que vai ser isso que Não, o eu não Inter vai gosto de fazer, 0-0, Eugênio. mas pode ser assim. Tem time inferior tecnicamente que se agarra no 0-0 para levar para os pênaltis e tentar a sorte ali. O Boca chegou na final assim, contra o Fluminense. Pois é. Em O vários... Paraguai numa Copa América aí também não ganhava de ninguém, ia indo. Em 14, não é o caso do Paraguai, Internacional, o Nacional hein? do Paraguai foi a final do mesmo jeito. Eugênio, não é a característica desse time Não é do a Internacional. característica que eu tô colocando, mas diante das circunstâncias do jogo, não vejo maldade nenhuma em você negociar essa circunstância. Você sabe como foi a chegada do Internacional à Cidade Teve uma Maravilhosa? grande recepção. Imagina que é? a Laurinha estivesse lá, hein? Segurando lá Verdade. um sinalizador Lá na daqueles. RJ, e né? tal. Pode colocar as Foi imagens, bonito, então. foi Praia bonito. de Copacabana, é isso? Bandeiraço, olha lá. Olha aí que lá, coisa que linda. legal. Ruas de Fogo Colorada. Rua de Fogo Colorada no Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa, hein? Não é, professor? Ah, sem dúvida. Você sabe que eu passei ali no bondinho de Santa Teresa? Quem pega o bondinho de Santa Teresa, à esquerda, tem um boteco colorado, todo colorado. Olha só. Escudão do Inter, da parte de fora, assim, na parede. Um time grande tem torcida em todo lugar, né, Abel? O Inter tem tradição, peso suficiente para fazer isso. Imagina em Porto Alegre o que será. Pois é, estaremos lá na live pré-jogo, hein? Torcida maravilhosa do Internacional também. Claro que vai ser um clima bonito em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também, né? Legal quando tem as duas torcidas. Eu falo e alguém ouvindo pode pensar, ué, mas não é normal ter duas torcidas? Deveria ser. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os clássicos são disputados com apenas a torcida mandante. O que, na minha visão, entristece. Uma tristeza. Tira um pouco do brilho da rivalidade, dos clássicos, mas com tanta violência que já vimos e até mortes, acontece esse tipo de coisa. Olha que festa bonita aí, Eugênio, da torcida Tá colorada. confirmado. Laura estava lá. Lógico que estava lá, né? Ela falou? Falou, mandou aqui. Sim, Eugênio, estava lá. É isso. Eu conheço as pessoas. Mas foi realmente uma bonita recepção. O Inter tenta aí na Libertadores ganhar um gás extra, né? Porque a campanha ainda é irregular no Campeonato Brasileiro, mas está vivo na Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. E é um jogo para tentar lidar, cada um usa as armas que possui. O Inter tem armas interessantes, mas sabendo que do outro lado é o Flamengo. E falando do outro lado do Flamengo, precisamos dizer que o Arrascaeta fora, né? O Felipe provavelmente vai optar pela escalação do Luiz Araújo, revezando com o Plata ali como atacante ou fazendo também a função do craque uruguaio. Eu, honestamente, imaginava que o Saúl pudesse ter uma oportunidade como titular. Chegou agora, badaladíssimo, Mas que a questão belíssimo física, jogador, né? mas a questão física atrapalhou. Tem também o Carrascal,
mas eu também não imaginaria o Carrascal estreando como titular numas oitavas de final contra o Foi o Saul que Internacional. você falou que podia ser? É. Se o Saul acabou de chegar, imagina o Carrascal. Imagina o Carrascal, não é mesmo? Normalmente ele bota o Plata ali, né? Exato. E o Plata já vinha sendo titular, o Luiz Araújo retorna agora para a função do Arrascaeta. Você chamou o assunto, você foi muito bem e eu senti que o professor está ávido para falar sobre esse assunto. Antes de você falar, professor, a gente tem uma tela com o desempenho do Flamengo sem Arrascaeta. Aí, ó. Cai, hein? Ó, vai fazer falta Flamengo sem Arrascaeta nesta temporada. Desde a estreia do time principal, porque a gente lembra, sempre ali no início do campeonato estadual começa com muitos garotos, o Flamengo e tal. Então, 6 jogos, sem o Arrascaeta, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, aproveitamento 50%. Em 6 jogos, 3 gols. É pouco para o potencial do time do Flamengo. Não é, professor? Mas não é desprezível. É pouco, mas o Arrascaeta dos últimos tempos tem jogado mais na do Pedro do que na dele mesmo. Né? Se bem que contra o Mirassol ele brincou de jogar bola também, né? Jogou muito. E eu acho que o Carrascal poderia ser uma opção se ele tivesse pelo menos entrado contra o Mirassol, né? É. Isso não aconteceu. Então, aí você também botar o cara do nada... Frio. O Arrascaeta sempre faz falta ao Flamengo. Faz temporadas e temporadas que a gente discute aqui que uma das fragilidades do elenco é não ter um outro Arrascaeta, uma opção confiável. Você viu o lance que ele levou amarelo? Esse lance aí, ó. É. O árbitro interpretou como simulação, né? Aí não tem muito. Nesse jogo ele não foi bem, mas não foi só ele, né? O Flamengo contra o Táchira, ele, no geral, foi muito mal. Nesse jogo o Arrascaeta não foi bem, mas é um desfalque, assim, complicado. Nenhum flamenguista não queria contar com... Mas tudo bem, tem estará de volta contra o Internacional no Beira-Rio também. Tem elenco, Tá Flamengo. lesionado. Não tem, professor? Opa, se tem como compor, tanto que a gente... Ele tá falando de Saul, Carrascal. A gente falou um monte de nome aqui que seria titular em qualquer time maluco. do Brasil. Agora imagina o professor Roger Machado fazendo a preleção para hoje, ó. Vocês vão ter que marcar Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e tem o Pedro na frente. E ele acaba a preleção meu falando Deus. boa sorte Boa sorte. Vamos que vamos. pra vocês. Apareceu um parênteses ali na escalação do Flamengo, era o Emerson Royal ou o Varela, é isso? Isso, na lateral direita. Era, né? E aí, o que você... O que muda? O Royal chegou agora também, mais um desses nomes que acabaram de chegar, desses astros que chegaram no Flamengo, é um baita jogador, mas ainda não se firmou na posição. Tá tendo dificuldade no futebol brasileiro ainda para se adaptar. Muito pouco tempo, É muito né? pouco tempo. Eu, né, no alto aqui dos meus pensamentos, eu iria com o Emerson Royal. Para dar rodagem mesmo, né? Chegou agora, mas tem que jogar. E jogar jogo grande, veio para isso, né? Acho que ele vai mais que o Varela, né? Também vai mais. No Maracanã, jogo em precisando casa, do jogo resultado, pra ir. eu iria com o Né? Emerson Royal. Aquelas teorias de antes do jogo começar. Aí o exatamente. jogo começa, não acontece nada disso e a gente ia ficar com cara de tacho aqui. Mas em Ou tese... sai o Varela e o Varela acaba com o jogo. Exatamente. Também. Eu acho que... Não é que eu queira que jogue, considere melhor jogar A ou B. Mas eu acho, pela lógica, que joga o Varela. Por quê? Qual Porque lógica? o Royal jogou contra o Mirassol. E não foi bem. Entendeu? Não é questão de ir bem ou mal, assim... É a minutagem, controle de carga. vez Né? do É outro. muito relativo, né, João? Porque às vezes a gente acha que foi mal, mas o técnico acha que foi maravilhoso. pode ser. Não, fez tudo que eu pedi e tal, marcou ali, fechou não sei onde e tal. É muito relativo isso. Ele não teve uma atuação brilhante na nossa avaliação, a minha é parecida com a sua. Sim. Mas eu acho que por jogar aquela partida inteira e ser um jogador que está em processo de Adaptação. reconquistar a forma física e tal, o ritmo de jogo, ele guardou o Varela para jogar hoje. Que o Varela já está totalmente ambientado, adaptado, entrosado com o time. Pode não ser um jogador... Vou jogar até no lado esquerdo, né? Jogou no lado Algumas esquerdo. vezes. Então, para esse tipo de jogo grande, eu acho que ele vai mais na segurança. Qual é a segurança hoje para aquela posição? É o Varela. Outro parêntese que apareceu ali na nossa escalação. Ou Everton Araújo. E aí? Ai. Sinceridade? Aí eu acho que, no momento, eu acho o Alan um bom jogador, mas no momento do Alan no Flamengo, não é bom, né? Então, acho Foi que- pior, ele melhorou. Ele está em Já foi processo pior, de recuperação. mas né? ali contra... Eu estou citando muito esse jogo porque é o jogo mais recente. Contra o Mirassol, tiveram muitas críticas que o Alan e o Everton Araújo jogaram juntos. Né? E muitos passes laterais. Muito passe lateral. Pouca profundidade. E isso, para a torcida do Flamengo, é um prato cheio para reclamação, né? Com o Jorginho de volta, eu acho que o Jorginho pode ser mais pensador, apesar de ser o primeiro volante. Eu acho que ele vai com o Alan.
tá? Mas não acho que vai mudar muito o dólar se ele escalar o Everton também, não. O Alan teve um momento, por isso que talvez o momento dele não seja tão ruim, porque teve um momento que não queriam ver ele nem pintado de ouro, né? Agora, pelo menos, aceita-se o nome dele num campinho, num programa. Exatamente, porque já foi pior, ele melhorou. Exato. Com o nariz torcido, mas aceita. E exatamente. Esse menino Everton, ele tem sempre entregado mais do que até se espera de um garoto como ele. Sim. Eu acho que pode ser um jogo ideal para se firmar. Eu iria com ele. Acho que ele tem qualidade já. Eu já acho que, pensando... Segurança, bola de segurança. Mais uma bola de segurança, tem uma na direita, outra ali. Exato. É um jogador mais experiente, mais rodado, acostumado com esse tipo de jogo. Na minha cabeça, o Felipe Luiz vai pensar dessa forma. Vamos botar o cara aqui que esse aqui já não vai sentir. Não vai sentir. Que, tecnicamente, a diferença é que o Alan sai um pouco mais para o jogo do que o Everton. E eu não acho que o Flamengo vai querer sair menos. O Everton é mais volante. Volantão. O Alan sai um pouquinho mais. Então, eu acho que ele vai pela experiência, pela rodagem. Na fila dele, está na frente o Alan. É que é um time com tantas opções de equilíbrio nessa questão de sair, né? Você também não precisa sair em todas. A gente falou que não pode não sair pela lateral direita, mas tem escape pela lateral esquerda. Opa. Tem gente na frente cumprindo várias funções, até pela ausência do Arrascaeta, a gente imagina que tem uma mobilidade ali entre Luiz Araújo, Plata. Então, há como compensar em outros lugares do campo, né? Isso é maravilhoso. O rubro-negro tem toda a condição do mundo. É dor de cabeça positiva. É que o rubro-negro quer sempre o sarrafo lá em cima em tudo, né? Torcedor do Inter também, viu? E no comando de ataque, joga o Pedro ou o Bruno Henrique? Nosso campinho apareceu o Pedro. O Pedro... E para você? E não vem jogando bem, né? Você, com a sua pergunta, eu já li o pensamento do Eugênio. Ele não escalaria o Pedro. Não, eu gosto muito do Pedro, mas o momento dele não é dos melhores. Mas tem Ele chegado... voltou, fez aquele gol no Fluminense, eu me enchi de empolgação aqui. O Pedro mete gol e tal, depois ele não fez mais nada. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A bola tem chegado... É verdade. Querendo ou não, o Pedro é um espetacular, né? Um jogador assim muito acima da média, porém a volta do Pedro ela vem sendo bem difícil, né? Porque ele joga uma partida boa, depois não aparece muito, né? Vem sendo substituído em praticamente todos os jogos. Então isso mostra a dificuldade do Pedro nesse retorno. Ele que voltou 2 ou 3 meses antes, né? Do previsto ali da sua lesão. Porém não consegue encaixar uma boa sequência de jogos. Talvez o estilo de jogo do Flamengo que tem que pressionar, né? Toda hora marcar. Talvez desgaste demais o atacante, que é bem mais parado do que os outros. É um jogador que espera, né, a bola chegar nele. Eu quero muito saber a opinião de vocês, também os palpites, né? Palpitem aqui nos comentários para vocês qual será o resultado do jogo de hoje. Para mim, Flamengo 2, Internacional 0. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!